para a glória do Senhor. Eu quero lembrar os amados irmãos, antes da palavra, nessa introdução, irmãos, estamos num ano novo, 2024 começou, já estamos chegando ao final do mês de janeiro. O ano corre, a vida é rápida, as coisas, o tempo não espera implacável. Eu quero motivar você, amado, inclusive a colocar aí nos pedidos de oração, para que você tenha metas, sonhos, objetivos. Coloque tudo isso diante do Senhor. A palavra diz que aquele que projeta, aquele que busca em Deus, a luz vai brilhar em teus caminhos. Então, que seja 2024 um grande ano, um ano de excelência, um ano de crescimento, de comunhão com Deus, de profundidade na palavra, de aprender e crescer e praticar a vida com o Senhor, para a glória de Deus. Estamos no YouTube, nosso amado irmão Tiago está mostrando, louvado seja Deus, amado, toda honra e toda glória ao Senhor. Temos também lá na portaria, na entrada, o irmão Eliardo. Estamos transmitindo a live com sucesso para a glória de Deus no nosso canal do YouTube e queremos aí o feedback da igreja. Por favor, amados, Igreja de Cristo, santos de Deus, conecta aí no nosso canal da igreja, YouTube, @Cristo Vive Missão. Verifiquem, por favor, aí a qualidade da imagem, a qualidade do som e deem aqui o feedback no nosso chat, que os nossos amados irmãos estão à disposição em nome de Jesus. Presbíteros, aí tem o WhatsApp do irmão Tiago também, podem enviar diretamente para ele, caso observem alguma coisa aí que seja digno de nota, em nome de Jesus Cristo. E o povo de Deus aí em concordância, amém e amém. Vamos lá, amados, 7h36, vamos dar continuidade à noite de chuva, semana de chuva, mas são chuvas de bênçãos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os amados, acompanhem no YouTube, mas, por favor, não abandonem aqui o Facebook, estejam conosco aqui também, para a glória de Deus. Marcos capítulo 8, versículo 6, orando e confiando plenamente nos cuidados do Senhor. Vamos lá, orando e confiando plenamente nos cuidados do Senhor. Versículos 6-8 de Marcos capítulo 8. Estamos aqui na segunda multiplicação dos pães e peixes, e diz a palavra de Deus: ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu a seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Oremos a Deus. Pai amado e querido, diante da Tua palavra queremos pedir ao Senhor que fale aos nossos corações, que ministre a verdade da Tua palavra em nossas vidas. A Tua palavra é santificadora, a Tua palavra é libertadora, ela nos alimenta, ela nos fortalece, ela traz para os nossos corações a luz da Tua vontade, para que nós possamos caminhar segundo o Teu querer nesta terra. Ó Senhor amado, usa os lábios do pregador para que o Teu povo possa ouvir a Tua voz, e então possamos orar fundamentados nesta voz, a Tua voz, fundamentados na Tua palavra, fundamentados na Tua vontade. Esta é a oração que Deus ouve, é a oração segundo a vontade de Deus. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, e a igreja amada do Senhor
Igreja cristã, povo de Deus, diga amém e amém. Minha amada e querida família, povo santo de Deus, aqui, Facebook, Anderson Nogueira Bispo, fanpage Bispo Anderson Nogueira, canal da igreja, nosso legado, temos construído, YouTube, @Cristo Vive Missão. Família amada, povo santo de Deus. Semelhantemente à primeira multiplicação dos pães e peixes, diante da necessidade do povo, a palavra de Deus mostra algumas, pelo menos duas coisas, primeiramente, que nós precisamos colocar os nossos olhos atentos para perceber, porque são coisas que estão na nossa realidade cotidiana, eclesiástica, familiar, diante das coisas que sucedem, e precisamos entender como é que o Senhor Jesus age. Então, diante da necessidade do povo, percebemos aqui duas coisas iniciais: o despreparo espiritual dos discípulos. Havia lá pelo menos 5.000 homens, alguma coisa assim, mais mulheres e crianças, com uma necessidade. Estava já próximo ao cair do dia, e o povo com fome, e os discípulos se mostram nesse momento vital, neste momento crucial para o que estava acontecendo ali, que o prato principal era a pregação da palavra, mas para se manterem ali, o povo tem que comer, as pessoas precisam se alimentar. Saco vazio não para de pé. Então, diante desse momento de necessidade, os discípulos mostram despreparo. Nós vamos ver que eles pedem para despedir o povo, que eles comprem para si o que comer, manda o povo embora, vamos terminar o culto, acaba o culto, não prega mais, deixa o povo ir embora. E aí se perde uma oportunidade grande de anunciar a palavra, se perde uma oportunidade de falar de Jesus. Nós precisamos, com preparo espiritual, revestidos da armadura de Deus, ungidos pelo Senhor, dependentes de Deus, através da vida de oração em comunhão com Deus e leitura bíblica, aproveitar todas as oportunidades de falar de Jesus. Às vezes Deus te coloca, amado, num ônibus, num metrô, num lugar público que seja, alguém próximo de você, claramente precisando ouvir de Jesus, e às vezes a pessoa fica envergonhada, fica sem jeito, não sabe como abordar, passa a oportunidade, perde a oportunidade. Ou dentro de família, num ambiente familiar, numa festa de aniversário para crianças, a pessoa não tem uma palavra, não sabe pregar para crianças, ou numa festa de bodas, de aniversário, de casamento, não sabe levar uma palavra, uma oração, no Natal, no Ano Novo, não sabe discorrer a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós devemos ser obreiros aprovados, que maneja bem a palavra da verdade. Precisamos estar gastando pestana na palavra, para que possamos estar aptos para anunciar o Evangelho. Você pode não ter todo o domínio da teologia, você pode não ser denominado um teólogo, alguém que conhece as profundezas da teologia bíblica, da exegese, da hermenêutica, dos originais hebraico, grego, as passagens de aramaico, a Peshita, o Novo Testamento, olha amado, enfim. Mas você precisa saber anunciar o Evangelho, ter uma palavra de Deus para as pessoas. E aqui os discípulos se mostraram despreparados. E olha que eles estavam ali aprendendo com o mestre. Ou seja, a pessoa precisa ter aí uma dislexia, uma dificuldade muito grande de aprendizado,
ou então a pessoa desatenta. Então, amados, foco. Deus tem grandes coisas a nos ensinar e certamente Ele quer usar você, Ele quer usar o seu povo. Vemos também que Jesus vai associar esse despreparo dos discípulos, esse fracasso ali nesse sentido, ao fracasso dos fariseus. Porque os fariseus, incrédulos quanto à pessoa de Jesus, põem Jesus à prova pedindo sinais. Põem Jesus à prova pedindo sinais. Esse era o fracasso dos fariseus. Mas Jesus associa esse despreparo dos discípulos ao fracasso dos judeus, dos fariseus. Vamos ver isso daqui a pouco. Ou seja, nós precisamos, irmãos queridos, buscar em Cristo Jesus crescimento espiritual, maturidade espiritual, e você vai conseguir ver a obra de Deus até nos mínimos detalhes da sua vida. Até nos mínimos detalhes. Diz, amado, Deus está falando, Deus está anunciando. C.S. Lewis diz que nas aflições Deus usa o megafone para gritar para o seu povo ouvir. Às vezes as pessoas estão tão ensurdecidas para ouvir a voz de Deus, e aí estão lá pedindo sinais. Deus, sinal, eu quero um sinal. Deus, eu quero um sinal teu para que eu possa fazer a tua obra. Deus, me manda um sinal para que eu possa evangelizar. Me manda um sinal para que eu possa fazer a tua obra nessa terra. Mas não tem sinal nenhum. A obra de Deus é emergência. Ela é urgente. Não tem que esperar mais nada. Todo o sinal já foi dado. Precisamos fazer a obra de Deus. Precisamos evangelizar. Precisamos levar a palavra. Então, às vezes, nós estamos ensurdecidos pelos barulhos do mundo, estamos fascinados pelas coisas do mundo, que Jesus diz que é como a semente que caiu entre os espinhos sufocam a palavra de Deus. Eu lembro de um filme que a senhora de idade sempre foi muito cristã, uma pessoa de Deus, servindo ao Senhor a vida toda, e o neto dela muito incrédulo, muito ímpio. E essa senhora, já lá para os seus 90 anos, alguma coisa assim, estava com um Alzheimer, já não tinha aquele reconhecimento de si, e esse sobrinho já adulto, uma pessoa bem-sucedida, um executivo, diante da sua avó com Alzheimer, ele vira para ela e fala: avó, a senhora sempre foi muito cristã, serva de Deus, sempre fez tudo lá para a obra do Senhor, e agora a senhora está aí, no fim da sua vida, doente, com problemas assim, e aí deu aquela esculachada na avó, e diz assim: eu, que sempre fui incrédulo, nunca me envolvi com as coisas que a senhora queria, de Deus e tudo mais, estou aqui, um homem bem sucedido. Avó, eu queria saber tanto que a senhora teria para me dizer. E aí, num lapso de momento, aquela senhora, ela diz assim: meu neto, acontece que o diabo às vezes permite que as pessoas que estão sendo enganadas por ele fiquem no aconchego da sua ilusão, tal como uma prisão com portas abertas, para enganá-lo e dar-lhe a sensação de bem-estar e liberdade, mas na verdade ela está aprisionada às suas garras, e na eternidade terão a sua paga. E então aí ele se espanta, olha para a avó, que ela está falando, dando uma resposta direta, usando raciocínio lógico para isso, e quando ele olha espantado para a avó, ela novamente volta àquelas características de quem está com Alzheimer. Ou seja, Deus permitiu
que aquela senhora falasse naquele momento para aquele jovem. E assim acontece, amado. Às vezes as pessoas estão ensurdecidas, estão iludidas, enganadas. Um pastor nos Estados Unidos foi interpelado por um agente carcerário. Aquele pastor tem um trabalho dentro dos presídios dos Estados Unidos, e ele disse: pastor, por que você se incomoda com essas pessoas aqui? Lá fora, aqui dentro tem assassino, tem isso, tem aquilo, lá fora não tem gente melhor para você pregar, não? E o pastor virou e falou: é que aqui dentro eu não preciso perder tempo para convencer as pessoas que elas são pecadoras e precisam de perdão. Lá fora tem muita gente iludida e enganada. O trabalho lá é mais difícil. Então, amados, precisamos da graça de Deus. Precisamos. E Deus está fazendo a sua obra. Deus está fazendo coisas maravilhosas. E às vezes nós não nos apercebemos. Às vezes nós não vemos. E ficamos incrédulos, enganados, pedindo sinais. Ou despreparados para fazer a obra de Deus. Iludidos. Sabemos todas as séries da Netflix. Conhecemos todos os novos capítulos da série da Prime. Conhecemos tudo que se passa na Amazon. Sabemos tudo de Hollywood, tudo dos atores, tudo dos filmes. A Marvel, você conhece tudo. As músicas, então, nossa, se sabe os nomes de todos os cantores, conhece tudo, mas de Bíblia não sabe nada, de Jesus não conhece, da obra da salvação não conhece, da eternidade não conhece. Então as pessoas, a sensação é que as pessoas querem viver com Deus na eternidade para serem livres do inferno, mas aqui na terra não querem viver com Deus. Então precisamos superar isto, irmãos. Precisamos estar atentos, alertas. Aqueles discípulos despreparados não entendiam perfeitamente o que era a presença de Jesus. A presença de Jesus compassiva e que traz provisão. Então, se você vê em Marcos 6, 34, olha cá, Marcos 6, versículo 34, que é a primeira multiplicação, diz assim: ao desembarcar viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Você veja, eram como pessoas, eram como ovelhas que não têm pastor, e Jesus passou-lhes a ensinar. Antes da provisão material, antes da multiplicação dos pães e peixes, em ambos os casos, Jesus ensinou, Jesus levou a palavra, Jesus ministrou a verdade, porque é ela que liberta, é ela que santifica, é ela que cura, é ela que nos dá entendimento sobre Deus e a sua obra, para que nós caminhemos nessa terra com alegria, caminhemos nessa terra com confiança, sabendo que estamos diante do Senhor compassivo. Diz que Jesus se compadeceu das suas ovelhas, se compadeceu daquele povo que era como ovelhas que não tem pastor. E assim Jesus se compadece de nós, e precisamos estar atentos, saber disso, amados. Às vezes a pessoa está aí passando uma aflição, uma dificuldade, e que sabe, você esteja achando que Deus te abandonou. Deus não te abandonou, amado. Deus não te abandonou. Que sabe você esteja aqui nesse primeiro momento dos versículos, uma multidão com fome, esteja nesse momento agora, mas você vai ver que lá que no final Jesus tem a palavra e Jesus tem provisão para a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então é maravilhoso ver como Deus toma conta dos seus filhos de modo extraordinário, como Ele opera em nosso favor, mesmo quando não compreendemos os seus caminhos. Daí talvez venha o ditado que Deus escreve certo por linhas tortas, que na verdade nós não conhecemos, não compreendemos muitas vezes com profundidade os caminhos de Deus. Estamos aqui apontando o despreparo dos discípulos
que não entendiam a presença compassiva e poderosa de Jesus, peixe, mas de fato buscar preparo, obreiro aprovado, manejar bem. Mas nós também muitas vezes somos esses discípulos despreparados, ou quiçá todos os dias, e precisamos reconhecer isso para que possamos avançar no crescimento, porque enquanto acharmos que somos os mais preparadões, os melhores, sabe, somos os tais, você sabe, amado, vou lhe dizer, o está bom é inimigo do pode melhorar. Está bom assim, está bom assado, está bom. E você está bom, você não melhora, você não avança, você não cresce, você fica estagnado. Precisamos avançar, irmãos. É tempo de avançar, é tempo de crescimento, é tempo de você projetar e buscar e fazer, concluir aquele curso que está parado, concluir a faculdade que você abandonou, avançar na sua técnica profissional, crescer como pessoa, crescer como profissional, como marido, como esposa, como família, como membro de uma sociedade civil organizada, como membro de uma igreja, uma organização, uma igreja estruturada, com responsabilidade, com compromisso, tua vida com Deus, tua vida com Cristo, teu compromisso com a palavra do Senhor. É tempo de avançar, irmãos. Olha, ou você tem resultados, ou você tem desculpas. Não tem como ter as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você vem cheio de desculpas, ou você vem com resultados. É hora de ter resultados. É hora de avançar, irmãos. 2024, em nome de Jesus, Ele é a nossa paz. A paz de Deus que excede todo entendimento, há de pavimentar teu coração, tua mente, para que você tenha foco. Às vezes, amados, problemas, há uma multidão faminta, e porque há uma multidão faminta, às vezes os discípulos não raciocinaram direito. Gente, nós estamos diante do Senhor de Senhores, que já tinha multiplicado a primeira vez os pães, e agora? Já tínhamos visto os milagres anteriores, inclusive igual a esse, de multiplicar pão e peixe. Mas às vezes, diante de uma necessidade, a pessoa não raciocina direito. Diante de uma luta, ela fica lá impedida de desenvolver bons raciocínios. Amado, eu declaro o contrário na tua vida, que nos momentos de pressão você consiga dar melhor resultado, que nos momentos de pressão você consiga crescer e avançar mais ainda. Por quê, amado? Porque é o poder de Deus na tua vida, é a graça maravilhosa. Então, nesta segunda multiplicação de pães e peixes, em que o Senhor multiplicou para alimentar uma multidão faminta, o evangelista Marcos salienta que a provisão de Deus é generosa. Ele multiplicou, ele proveu, providenciou o milagre e ainda sobrou, como sobrou também na primeira multiplicação. Agora, o texto bíblico deixa registrado que há a necessidade daqueles que seguem Jesus confiarem plenamente nos seus cuidados para com eles e não serem incrédulos como os fariseus. Jesus associa esse despreparo dos discípulos com a incredulidade dos fariseus, dizendo: discípulos, vocês querem que eu despeça a multidão faminta? Um monte de gente, crianças, idosos, mulheres, pessoas famintas, para que eles desfaleçam pelo meio do caminho? Ou então, no mínimo, vão perder a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor? É isso que vocês querem? Igual os fariseus lá, que não acreditam em nada, duvidam de tudo e ainda vivem pedindo sinal, quero um sinal. Vai lhe aparecer um sinal na testa, aparecer um sinal no nariz, para ver se enxerga. Então,
Amada ovelhinha, precisamos confiar no Senhor. Ora, pois, você não confia em Deus? Você não sabe que Ele é o Deus provedor? Alguma vez Ele te abandonou? Ele não vai te abandonar. Confia. Mas pastor, o problema é grande, pastor. Olha, amados, problemas grandes. Nós somos PhD nisso aí, amado. Todo ser humano, nós temos PhD nisso aí. Quem é a pessoa? A vida mais parece com um ringue de UFC, um tatame de jiu-jitsu, uma luta de Krav Maga, do que uma colônia de férias. Então, ovelhinha amada, diante das necessidades, creia que Deus cuida de nós de maneira extraordinária. Veja o capítulo 8, versículos 1 a 3. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. Olha, e alguns deles vieram de longe. Amado, Jesus está vendo. Às vezes você não mede esforços para fazer a obra de Deus, vem de longe para a casa do Senhor, enfrenta lutas, dificuldades, às vezes vem direto do trabalho, com fome, não teve nem tempo de comer, às vezes com problemas de todas as ordens dentro de casa, no trabalho, mas você honra o Senhor, você anuncia a sua palavra, você dá o testemunho como um cristão, de que não tem o que se envergonhar, você fala do amor de Jesus, você testemunha a palavra de Deus aonde quer que você esteja. Amado, Deus está vendo, Ele se compadece de nós. Você acha que Ele não está vendo que você está semeando com lágrimas? Você diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Não retroceda, amado. Não tenhas medo de honrar Deus. Não tenhas medo de servir o Senhor com alegria. Não tenhas medo de permanecer firme, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor, porque na obra do Senhor o teu trabalho não é vão. Não é vão. Até um copo de água fria que você serve não será esquecido. Um pão com mortadela que você compra para um faminto não será esquecido. Um abraço que você dá para um necessitado, alguém que está carente, quando você tem empatia. Amados, o mundo precisa de empatia. Precisamos aprender a nos colocar no lugar do sofredor. Jesus tem empatia pelos sofredores. Vimos isso domingo. Paulo estava a caminho de Damasco para perseguir e fazer a igreja sofrer. O que é que Jesus fez? Se colocou no meio do caminho. Amado, pastores como eu sabem bem o que é se colocar no meio da briga dos outros. Às vezes tem um ditado que diz assim: em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas às vezes o próprio marido e a mulher implora para a gente colocar a colher ali no meio. Pastor, eu não estou aguentando aquele cabra da peste. Pastor, eu não estou aguentando essa mulher. Ela fala mais do que vitrola arranhada, do que disco arranhado. E aí, amado, às vezes gabinete, as pessoas não sabem, amado. Pastor faz trabalho de psicólogo, de juiz, de juiz de UFC, se coloca no meio para não ter briga. Amado. E aí, quando o pastor, sabe, comprou uma roupinha nova, um tênis novo, alguma coisa, olha lá, está roubando, é ladrão. Pastor não pode nada. Pastor não pode nada, é a realidade, pode nada. Então, mas é a graça de Deus sobre graça. O que nos importa é anunciar o Evangelho, é falar de Deus, é a graça de Deus, salvar vidas, restaurar pessoas. São as dificuldades, são as lutas. Para isso o Senhor nos dá preparo para isso, para que nós avancemos, para que o reino de Deus não fique parado. Louvado seja o Senhor. Então, amado, Ele está vendo sua semeadura com lágrimas, seu amor a vidas, a obra de Deus.
E eu declaro que bênçãos extraordinárias de Deus chegaram à tua vida, estão sobre a tua vida. Paulo aos Efésios, capítulo 1, vai dizer que bênçãos espirituais em Cristo constituem as riquezas da graça de Deus, que Ele derramou ricamente sobre nós. Bênçãos espirituais, riquezas em Cristo, que Ele derramou ricamente sobre nós, pelo Espírito Santo de Deus, já fazem parte da nossa vida, e Ele nos tem abençoado. Está lá, amado, é presente contínuo, Ele nos tem abençoado. Por isso vivemos a dizer: Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amado, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe o teu casamento, Deus abençoe a vida dos teus filhos, Deus abençoe a tua saúde, Deus abençoe o teu trabalho, Deus abençoe tua fonte de renda, Deus abençoe tuas emoções, Deus abençoe a tua saúde. Deus te abençoe, amado, do alto da cabeça à planta dos pés. Deus abençoe o Brasil. Depois o apóstolo Pedro vai lá dizer no capítulo 5 que em oração e intercessão nós devemos nos lembrar dos cuidados que Deus tem por nós, do amor que Deus tem por nós, e que no meio das lutas é o próprio Deus quem nos fortalece, nos fortifica, nos fundamenta. Ele diz: esta é a graça de Deus. Pedro diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Seja amado, submeta-se à palavra, submeta-se a Deus em oração, confie plenamente nos cuidados do Senhor. Deus está operando em nós, mesmo diante do nosso despreparo. Nós somos chamados a confiar em Deus, nós somos chamados a orar a Deus, confiando plenamente nos seus cuidados. Nós somos chamados a pedir a Deus olhos iluminados para perceber como de maneira extraordinária Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. E às vezes avançamos nisto aí, temos discernimento, muitas das vezes acertamos para a glória do Senhor, mas também muitas das vezes erramos. Muitas das vezes nos mostramos despreparados em muitas coisas. Paulo vai dizer que nós não sabemos orar como convém. Então eu quero lhe dizer, amado, não te desesperes. Não te desesperes. Por que, amado? Porque Deus opera em nós, mesmo quando somos despreparados. Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de graça. Você deve avançar e crescer para que você seja mais feliz, para que você seja mais e mais usado por Ele, para que você seja mais e mais um canal de bênção nessa terra. Mas mesmo diante da nossa incapacidade, do nosso despreparo, Ele permanece fiel. Os discípulos repetidamente não conseguiam entender o que estava acontecendo, mas ainda assim Jesus se moveu por meio deles. Olha, somos fracos, somos inadequados muitas vezes, mas eu quero declarar nesta noite de plena confiança em Deus e prática da oração. Eu quero declarar: alegra o teu coração, amado, pois eu vou lhe dizer, o poder de Deus há de se aperfeiçoar em nossas vidas, em nossa fraqueza. O poder de Deus há de se aperfeiçoar. Nós somos vaso de barro, mas Ele deposita um tesouro grandioso. O poder de Deus ficará ainda mais evidente sobre a tua vida, amado. Receba, amado, creia. Sabe aquele momento que você diz assim: pastor, eu não sei como é que eu passei por tudo aquilo. Pastor, eu não sei como é que eu consegui passar por tudo aquilo. Pastor, era aipom de um lado, era mata-leão de outro, era voadora que vinha de cima, era gancho que vinha de baixo. Pastor, eu vou te falar, um arrastão, problema de todo lado. Eu não sei como é que eu passei por aquilo tudo, mas eu passei, pastor. Fica mais evidente ainda que não foi você sozinho jamais.
era Deus no controle da tua vida. Era Deus como estava aqui diante dos discípulos. Não vou despedir a multidão, que eles vão se desfalecer. Eu tenho compaixão dessa gente. Eu tenho compaixão. E diz os versículos 4 a 9, depois lá no versículo 8, Jesus multiplicou tudo, os pães e peixes, os poucos pães e peixes, eles comeram, eles se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos para a glória do Senhor Jesus. Então, ovelhinha amada, eu preciso concluir para nós orarmos a Deus, para nós pedirmos, buscarmos e batermos em oração. Deus proverá. Confie nisso, amado. Confie nisso. Esse milagre da multiplicação é semelhante ao maná que Deus enviava diariamente no deserto para o povo de Israel. É semelhante à multiplicação dos pães que Eliseu multiplicou pelo poder de Deus. Então ouça, amado, Deus é fiel, Deus proverá, ainda que você não saiba como. Pastor, olha, eu só não beiro o desespero porque eu tenho Jesus. Amém. Então você não vai beirar o desespero, você não vai perder mais noites de sono, você não vai viver demasiadamente preocupado. Descansa no Senhor, Ele é a nossa paz. Deus proverá, confie. Então, não coloque Deus à prova, pedindo sinais, Deus, eu quero um sinal. Não coloque Deus à prova. Olha lá, versículos 11 e 12. Aqui está o fracasso dos fariseus, que os discípulos foram associados no despreparo deles, achando que tinha que mandar a multidão embora, não sabendo que Jesus, já tinham visto a primeira multiplicação, ora pois, e saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que perde essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. Não se lhe dará sinal algum. Então, amado, pare de ficar nessa infantilidade, toda hora pede sinal. Senhor, se é da tua vontade que eu faça a obra, faça o pastor dizer isso e aquilo no culto. Senhor, se é da tua vontade que eu seja um evangelista, que eu fale de Jesus, que eu anuncie o evangelho, ou que eu abençoe a tua casa de alguma forma, assim, faça que o pastor aborde tal assunto no culto, ou isso e aquilo. Amado, amada, família, Igreja de Cristo, pare com essa infantilidade. A obra de Deus é urgente, a obra de Deus é imperativa. Ide, pregai o evangelho, anuncia, faça discípulos. Paulo, nossa mãe, como o maior missionário da igreja cristã da história, dava a sua vida, tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com eles. Então, ovelhinha amada, esta é a hora, não tenha coração de incredulidade como os fariseus, sinal de coração duro e tardio, isso é sinal de coração duro e tardio para compreender as coisas do Senhor. Viver pedindo sinal é coração duro e tardio para compreender as coisas de Deus. Então, se por um lado os fariseus eram incrédulos pedindo sinais, por outros discípulos tinham um coração duro e tardio para compreender as coisas de Deus. Então, amado, vamos misturar a palavra com fé, vamos avançar no crescimento em Deus, vida de oração, leitura. Não perca cultos por qualquer motivo. Tem gente que está chovendo não vem à igreja, está muito sol não vem à igreja, sabe? Qualquer coisa falta culto, qualquer coisa não vem à casa do Senhor, não participa da live, não tem vida de oração, não lê a Bíblia. Amado, vamos mudar essa realidade, porque quem busca crescimento em Deus aprende a confiar no Senhor, avança, ainda que vez por outro falhe, porque nós somos falhos,
mas você vai acertar, em nome de Jesus, na maior parte das vezes. Vamos avançar, vamos crescer, em nome de Jesus. E eu termino lembrando, amado, Jesus disse, não podemos despedir essas pessoas, elas vão desfalecer no meio do caminho, e há pessoas que vieram de longe, disse Jesus. Amados, eu creio que Deus está trazendo pessoas dos caminhos mais distantes e desprovidos da sua presença, para mostrar a essas pessoas a sua compaixão e começar na vida delas uma nova história. Quizá você tenha andado por caminhos distantes de Jesus, caminhos longe, distantes. Você tem andado alheio à vida de Deus, não conhece nada da palavra do Senhor, não tem uma vida de oração, não tem ouvido a voz de Deus, não tem percebido o que é a obra do Senhor na sua vida. Deus está te aproximando para mostrar para você a sua compaixão, a sua graça e a sua presença que multiplica fartura, abundância, coração feliz e vida provida de graça e misericórdia. Então, irmão, ouça e atenda ao chamado da oração, da fé, daqueles que confiam plenamente em Deus de todo o seu coração, e em nome de Jesus, como profetizou Jeremias, ele diz assim: farei mudar a vossa sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes, e te colocarei em fundamentos firmes. Eu creio e eu declaro 2024 de grandes manifestações de Deus na tua vida, abundâncias espirituais, riquezas da graça, da misericórdia, do conhecimento de Deus, olhos iluminados, discernimento de espírito. Você cresça em Cristo Jesus, e isso também venha pela graça e misericórdia do Senhor a se refletir na tua saúde, no teu casamento, na tua família, nas tuas relações interpessoais, na tua vida profissional, na tua fonte de renda, na tua vida financeira. Creia, receba, toma posse, em nome de Jesus. Assim seja, assim diz o Senhor. Amados irmãos, vamos orar temos uma lista grande. Se você não tem o PDF, me envia, por favor, teu WhatsApp, informando isso, para que eu envie para você o PDF. Essa lista é para orar todos os dias, e aqui citamos os nomes novos que entram semanalmente. Irmã Vânia, amiga da nossa amada pastora já há muitos anos, há 40 anos já, está com suspeita de glaucoma. Vamos orar pela vida dela. Senhor Osvaldo está fazendo muitos exames, saúde fragilizada. Vamos orar pela vida dele, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Carlos Roberto Paraíso, vida espiritual e saúde como um todo. Vamos orar pela vida dele. Grace Kelly Lima, câncer nos pulmões, há indicações que se alastrou para a coluna. Essa é amiga da irmã Deia. Vamos orar por ela em nome de Jesus. Camila Beninca, suspeita de câncer, apareceram caroços no queixo. Essa é filha da tia Francisquinha. Vamos orar por ela em nome de Jesus. Os outros casos que estão aqui já há algum tempo, continuamos orando. O Daniel, filho de uma amiga de trabalho da nossa pastora e da irmã Vânia, tem problemas psicológicos desde a infância, e está intensificado isso daí. Precisa de ser curado e liberto em nome de Jesus. Marcos de Laranjeira, restauração emocional, em nome de Jesus, plenamente na sua vida. Oremos também pela igreja perseguida no mundo. São mais de 365 milhões de cristãos em todo o mundo que enfrentam perseguição religiosa duramente, com risco de vida. E oremos pelas obras da nossa igreja em Itaipu, nosso templo em Itaipu. As obras estão avançando, mas com custos muito altos,
E nós precisamos pedir a Deus. O Senhor levantou uma família que tem sustentado essa obra, patrocinado esta obra, que é a obra da casa do Senhor. Em nome de Jesus, lá há de permanecer até que Jesus volte. Então vamos orar para que o Senhor abençoe ricamente essa família, que possam se levantar mais famílias para ajudar nesta obra também, para que Deus seja louvado, sempre glorificado, e nós possamos inaugurar aquela casa como casa de Deus, em nome do Senhor Jesus. Não é propriedade particular do pastor, não é propriedade particular de nenhum membro da igreja, nem de quem está patrocinando a obra, não é propriedade particular de ninguém. Aquilo é propriedade da igreja Cristo Vive Missão, e lá há de permanecer evangelizando, sendo casa de Deus, até que Jesus volte, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por favor, que todos possam contribuir e orar, especialmente para essa família que está patrocinando esta obra. Vamos orar pela vida de todos, vamos colocar a vida de todos. Lembre-se da listinha. Pai amado, Deus bendito, Deus maravilhoso, ó Senhor maravilhoso Deus, estamos diante de muitas famílias, estamos diante de muitas pessoas, Pai, que a Ti estão rogando e clamando, Pai. Muitas das vezes, pessoas, todos nós, não compreendemos o porquê estamos passando certas circunstâncias, não compreendemos, Pai, que estamos diante do milagre e daquele que opera milagres. Aqui temos discípulos, Pai, que queriam que aquela multidão fosse despedida, fosse embora para seus lares. Não estavam vendo que, se isso acontecesse, aquela multidão iria desfalecer pelo caminho. Estavam lá já há 3 dias, não tinham o que comer, muitos vieram de longe. Senhor, obrigado, Pai, que a Tua obra não é conduzida pela cabeça de discípulo despreparado. A Tua obra é conduzida pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, que levanta ministérios, levanta pessoas para conduzir a obra de Deus e usa toda a igreja de Jesus, todos os seus filhos, para de alguma forma, como corpo de Cristo, cooperar, cada um dentro do seu papel. Quem é orelha é orelha, quem é nariz é nariz, quem é boca, quem é mão, quem é pé, cada um dentro do seu papel. E assim, Senhor, o Senhor se manifesta, o Senhor opera, sendo a palavra de Deus, ou tendo a palavra de Deus primazia e maior autoridade sobre todas as coisas, é a Tua palavra. Assim, Senhor, que nós possamos, Pai, como igreja de Cristo, estarem diante de Ti, diante da Tua presença compassiva, com plena confiança, Pai. Ó Senhor amado, ajuda-nos, Pai, e ensina-nos, Pai, a confiar em Ti, a ver a Tua obra, a ver o Teu milagre, a compreender o Teu milagre, Pai. Os discípulos já haviam passado pela primeira multiplicação dos pães e peixes, onde haviam sobrado 12 cestos, e agora, diante da mesma situação, eles cometem o mesmo erro, mas o Senhor multiplica novamente, agora sobram 7 cestos. Pai, o Senhor é o Deus de toda provisão e de toda graça, provisão generosa, Pai, provisão generosa. Alimentaste na primeira 5.000 homens, mais mulheres e crianças, agora 4.000 homens, mais mulheres e crianças, e ainda houve sobra, meu Pai. Ó Senhor amado, que nós aprendamos a confiar na Tua obra, na Tua soberania, na Tua providência, na Tua ação, na Tua manifestação, Senhor. Ó meu Deus amado, ajuda-nos para que nós, como igreja de Cristo, corpo de Cristo, cada um dentro do seu dom, dentro do seu papel, dentro da sua responsabilidade, possamos fazer o nosso melhor, Pai, para que o Teu povo
que são ovelhas que o Senhor se compadece de cada uma delas, dentro das quais estamos incluídos como ovelhas. Pai, possamos todos ver a obra da providência divina alcançar a vida de todos. Aquela multidão estava há 3 dias ouvindo a Tua palavra, há 3 dias aprendendo da Tua palavra, e ela não tinha o que comer. Ó Senhor amado, quando a Tua igreja aprender a priorizar a Tua palavra antes de tudo, priorizar o ensino bíblico reto e fiel, aprender a priorizar, Senhor, o estudo teológico, meu Deus, ó Senhor amado, a presença de Deus está diante de Jesus, que ensina a palavra e nos instrui sobre a palavra, Senhor. Ó meu Deus, em plena confiança, em nome de Jesus, Pai, a Tua presença que é compassiva e cheia de graça, há de multiplicar pães e peixes, até que haja sobra na vida do Teu povo, haja sobra na obra de Deus, Pai, haja sobra. Pai, nos dirigimos àquelas pessoas que estão agora acamadas, pessoas que estão lhe faltando saúde, pessoas que estão lhe faltando, Senhor, a capacidade básica de colocar um pé na frente do outro, pessoas que estão lhe faltando, Senhor, a capacidade básica, Pai, de saúde, pessoas que estão doentes, definhando na cama de um hospital, Pai, pessoas que estão agora passando por profundas necessidades na vida, Pai, sem ter o que comer ou beber. Deus, estamos chegando a pessoas que estão enfrentando problemas de família profundos, Pai, problemas de família, de casamento, relacionamento com os filhos. Estamos chegando, Pai, a pessoas que estão passando por problemas de ordem emocional, ou pessoas com problemas de ordem psicológica ou psiquiátrica. Pai, Tu conheces as necessidades do Teu povo, e nesta frase nós podemos resumir que disse Jesus: não podemos despedir essa multidão pelo caminho, porque elas irão desfalecer, e eu me compadeço delas, porque são como ovelhas sem pastor. Paizinho querido e amado, Tu és o bom pastor que se compadece das Tuas ovelhas, Pai. E eu quero em oração, Pai, estimular, encorajar, motivar, Pai, instruir biblicamente a que cada uma dessas pessoas confiem plenamente no Deus de toda graça, confiem plenamente no Deus que não despede a multidão faminta, para que não desfaleça pelo caminho. O Deus que nós servimos não despede a multidão para desfalecer pelo caminho, não. O Deus que nós servimos e diz: dai-lhes vós mesmos o que comer. Pai, a igreja evangélica tem exercido um papel importante em nossa sociedade. A igreja evangélica alcança os becos, as vielas, que muitas das vezes o governo não alcança. A igreja evangélica alcança famílias, Pai, com extremas necessidades. Graças a Deus por todo o trabalho de assistência que a igreja evangélica provê à nação brasileira, Pai. Ai da nação brasileira se não fosse o trabalho dos evangélicos e dos cristãos como um todo, que corresponde a milhares e milhões de pessoas nesse país. Obrigado pela igreja cristã nesse país, Pai, pois temos providenciado assistência ao faminto, temos providenciado casas para dependência química, para assistir essas pessoas, temos providenciado assistência à criança, aos idosos, lar para os idosos, trabalho para receber as crianças
dando-lhe comida no prato e educação para o coração e a mente. Obrigado, meu Deus, pelo trabalho de diversas instituições e pessoas, Pai, que têm sido usadas por Ti com a mente de Cristo Jesus, uma mente bíblica para desenvolver o trabalho, para atender os mais necessitados, como é o caso do nosso próprio presbítero, que aqui está se representando a sua empresa, não como uma pessoa física simplesmente, mas representando a sua empresa Capemisa, que com a mente de Cristo, Pai, tem levado a palavra do Senhor e honrado a Deus em oração em todas as suas plenárias, e tem sido com todos os colaboradores instrumentos de Deus para abençoar milhares e milhares de crianças e idosos por onde quer que passem, Pai, levando o amor prático de Deus a essas crianças, Pai. E, ó Pai, semelhante ao nosso amado e a Capemisa, existem outras também empresas, pessoas que têm trabalhado e dedicado sua vida para abençoar a vida do próximo. Pois, Senhor, nós te agradecemos pela igreja enquanto instituição, nós te agradecemos pelos trabalhos das companhias, das sociedades, das empresas que desenvolvem um trabalho de assistência e amor ao próximo. Nós te agradecemos pela vida de cada cristão nesse país que tem exercido o seu chamado em prol dessa obra. E, Senhor, a Tua palavra nos mostra a graça comum de Deus que é derramada sobre toda a carne, o que provê a muitas pessoas, mesmo ainda não tendo se submetido à palavra de Deus de forma consciente, elas têm desenvolvido, muitas pessoas aí fora, desenvolvido um trabalho de amor ao próximo. Às vezes pessoas que ainda não levantam nenhuma bandeira especificamente, mas estão lá levantando a bandeira do amor ao próximo. Abençoe também essas pessoas, Pai, e abençoe de tal maneira que eles mostrem a profundidade do Evangelho de Cristo Jesus, porque aquela multidão faminta de Marcos capítulo 8, estavam há 3 dias famintas da palavra, e estavam comendo da palavra da verdade, e Jesus se compadeceu delas, porque eram ovelhas como não tem pastor, e muitos estão aí, Pai, como ovelhas que não têm pastor, mas tem amor no coração para dar, amor ao próximo. Ó Pai, abençoa essas pessoas, Pai. Não permita, Pai, que essas pessoas fiquem enganadas pelas garras de Satanás, Pai, enviadas aí para caminhos escusos e estranhos, Pai, de heresias destruidoras, Pai. Traga essas pessoas, Pai, para o seio da Tua revelação, da Tua palavra, da verdade, para que elas conheçam, Pai, a obra salvífica de Jesus Cristo, Senhor e Salvador, e tenham sua alma salva, seu espírito salvo por toda a eternidade, Jesus, porque a vida nessa terra é passageira, e a maior de todas as provisões que essas pessoas podem receber é a salvação eterna de sua alma. Ó Senhor Jesus, eterno Deus e Pai maravilhoso, queremos te pedir, Pai, que a Tua palavra alcance nesta hora, Pai, nesses minutos finais, as diversas pessoas e famílias nas suas necessidades, Pai, porque as pessoas, os seres humanos, nas suas necessidades, Pai, especialmente, Pai, estão fragilizadas, e muitas são humilhadas, muitas estão sendo achacadas, humilhadas, ó Pai, de diversas maneiras, Pai. Oh meu Deus, libera sobre essas vidas, Pai, toda sorte de bênçãos, de provisão, riquezas em Cristo Jesus, em primeiro lugar, para que elas se levantem, Pai, para que elas se levantem da queda, para que elas se levantem, Senhor, da onde estão agora, do chão da queda, para que elas vivam, Pai, uma vida feliz, uma vida abençoada em Cristo Jesus, que
que elas tenham alegria de viver, alegria de acordar pela manhã e dizer: Senhor, obrigado pela vida, obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, obrigado, Jesus, obrigado. Às vezes, Pai, humanamente, a pessoa está lá debaixo de lutas e problemas, mas sempre há razões para agradecer, sempre há razões para cultivar um coração grato, para ter gratidão, Senhor. Então, Pai, antes do pão multiplicado, antes do peixe multiplicado, eu quero te pedir, Pai, que cada ouvinte que esteja agora orando comigo, começando de mim até essas pessoas, que antes de qualquer pão multiplicado ou peixe multiplicado, nós tenhamos gratidão em nossos corações. Gratidão em nossos corações, Pai. Gratidão pela vida, gratidão pela salvação, gratidão pela presença compassiva de Jesus, gratidão porque Jesus nos ensina a sua palavra, gratidão porque mesmo que na grande parte das vezes nós sejamos discípulos despreparados, gratidão porque Jesus, na sua presença compassiva, Ele nos ensina e Ele opera. Gratidão, Jesus, pela sua repreensão e admoestação que associa aqueles discípulos à incredulidade dos fariseus, para que não permaneçamos incrédulos como os fariseus, pedindo sinal para tudo, e muitas das vezes, Pai, não tendo gratidão e não vendo tantas bênçãos que o Senhor já nos tem dado. Vive choramingando, vive de mimimi, vive ai ai ai, ui ui ui, e não está vendo o quanto Deus já te abençoou, não está vendo o quanto Deus tem te abençoado, não está vendo o quanto a sua vida tem tudo para ser feliz, tem tudo para ser feliz e abençoada. Então, Senhor, obrigado pela tua repreensão, pela tua admoestação, pela tua palavra, Senhor, que nos deixa alerta, que nos desperta, Senhor, para que antes de vermos a multiplicação dos pães e peixes, nós tenhamos a multiplicação da gratidão em nossos corações, a multiplicação da gratidão em nossos corações. Senhor, obrigado por todas as suas bênçãos, obrigado pelas tuas maravilhas, Senhor. Senhor, nesta noite maravilhosa, temos muitos motivos para te agradecer. Um desses motivos, Senhor, também é pelo milagre da vida, Obrigado pelo nascimento do Miguel, Pai, sobrinho neto da nossa amada irmã Sueli, filho, neto do nosso irmão Marcos Palhares, que sempre temos orado pela vida dele. Obrigado, Senhor, por este milagre da vida. Obrigado por este milagre da vida. É a mão da criação, é a mão da providência, é a mão soberana de Deus guiando, dando vida e providenciando esse milagre do nascimento. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pai, temos muitos motivos para te agradecer, muitas razões para te louvar. Muito obrigado pela presença de cada ovelhinha, pela participação de cada um dos amados irmãos e irmãs nesta live. Obrigado por aqueles que irão assistir essa live. Pai, são todos muito bem-vindos nesse ministério, são todos muito bem-vindos em nossas programações, são todos muito bem-vindos na nossa família espiritual. Obrigado pela vida de cada um deles, obrigado pelas suas famílias, obrigado, Pai, por todas as suas bênçãos e, sobretudo, Pai, pela tua presença compassiva em nossas vidas, todos os dias, para o louvor da tua glória. Senhor, assim nós oramos em nome de Jesus, e o povo amado de Deus diga amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ovelhinhas amadas, benditos do Pai, que todos tenham uma noite maravilhosa para o louvor e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Quero lembrar você que neste próximo domingo, às 9 horas da manhã, nós estaremos reunidos aqui na rua General Roca, 340, Galeria, Tijuca, próximos à Praça Sans Pena, no coração do Rio de Janeiro. Venha nos fazer uma visita, venha estar conosco, venha celebrar a Deus. Não deixe que qualquer dificuldade retire você da comunhão com os teus irmãos em Cristo Jesus. Venha estar conosco, vamos estudar o capítulo 23, versículos de 1 a 11, de Atos dos Apóstolos. Oh, Deus seja louvado, grandes coisas o Senhor tem preparado para nós, para o louvor da sua glória. Venha estar conosco. Em breve estaremos, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, reunidos na Estrada Francisco Cruz Nunes, 10.031, região oceânica de Niterói, na sede nacional do nosso ministério, para o louvor e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, amado, noite abençoada, final de semana abençoado. Aqueles que estão viajando, aproveitem, descansem, bênçãos de Deus sobre tua vida. Aqueles que estão no Rio, estejamos na casa do Senhor com toda alegria, louvores e exaltação, aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Que a graça, a misericórdia, o amor e a paz do Senhor Jesus Cristo se manifeste nesta noite na tua vida e para todo sempre. Eu lembro aos amados irmãos que nós somos o que somos pela graça de Deus. Amém.